para você que está chegando aqui agora, você que já faz parte desse canal. Gratidão por estar comigo nesse cantinho maravilhoso, onde a gente tem essa disponibilidade de colocar os nossos pensamentos em foco. Seja bem-vindo. Eu me chamo Lucinda e se você está chegando, você de lá e eu de cá, juntinhos, aprendendo, pensando nesse processo todo de autoconhecimento, transformação, compreender um pouquinho mais sobre esse mecanismo que acontece no nosso psiquismo, no nosso emocional, no nosso espiritual, que muitas vezes nos impedem de chegar verdadeiramente numa real transformação. Nós estamos no processo agora de total mudança e eu sei que isso não é simples, especialmente se essa mudança é uma mudança estrutural. É muito difícil quando nós, na fase adulta, toma consciência de um vício, um mau hábito. É um tremendo trabalho para a gente descondicionar, mudar uma mente adulta. É muito difícil ensinar uma mente adulta a não ter medo da vida, a não sofrer de ansiedade, a se relacionar com o outro de forma construtiva. E por quê? Porque a gente é programado durante a nossa infância. E depois que esse programa todo é instalado, há muito trabalho para que a gente possa desconstruir tudo isso. E esse é um convite a evoluirmos juntos, a crescermos juntos e tirar todos esses condicionamentos que nos impedem de ser felizes, de viver em paz. Todo esse processo de desinstalar um software e instalar outro é muito difícil. Porque nós temos esse cérebro emocional, reptiliano, esse cérebro intelectual, e nós precisamos entender todas essas modalidades, entrar em contato com a nossa parte instintiva, a nossa parte emocional. E tudo isso, gente, tem um gasto de energia muito grande. E nossa tendência é o quê? Comodismo. A gente não quer gastar energia para mudança, para evoluirmos. Mas para a gente sair de uma etapa para outra, a gente precisa parar de arrastar isso, de repetir erros, de trazer esse aprendizado que muitas vezes foi fracassado ali na nossa infância para a vida adulta. Essa estrutura familiar é a base de tudo. E aí a gente tem essa resistência. Eu acho que uma falta mesmo de habilidade, medo de entrar em contato com essas situações. E nesse período que nós estamos agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, com um foco muito grande em como viver, né? Como ganhar dinheiro, como ter sucesso, como correr atrás das coisas certas, a gente perde o foco do autoconhecimento, porque a gente deixou essa meta de se conhecer para ir buscar cursos, para ir se melhorar profissionalmente, intelectualmente. E por conta dessa falta de educação do nosso espírito para o nosso processo de desenvolvimento, de evolução, porque eu acho não, isso é uma certeza, nós não estamos aqui para acumular bens, né? Nós não estamos aqui para passar uma vida satisfatória, cheia de alegria, diversão. Não. Nós estamos aqui para evoluirmos. Então a gente precisa largar
essa depreciação com o ser humano, porque há necessidade de uma nova reformulação, uma nova educação. É a nossa transformação. E isso precisa um querer sincero, sabe? Atravessar todas essas dificuldades com um olhar mais amplo. É uma reprogramação, uma nova educação voltada para a questão dos nossos valores. O que a gente tem colocado como prioridades em nossa vida? Porque toda essa mudança estrutural, a forma como nós lidamos com a vida, como que a gente enxerga essas situações que estamos vivendo, o que realmente nos importa? Observar essas prioridades, porque nem sempre a gente consegue esse foco de autoconhecimento, porque nós estamos voltados demais para o externo. A gente liga tudo na necessidade básica. E o nosso sistema, o nosso psicológico, a nossa emoção, está todo envolvido na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Se materializa fisicamente. Muitas vezes se materializa em uma patologia, em uma doença. Então é o momento da gente parar para prestar atenção em algo que está nos pedindo essa atenção há muito tempo. Perceber essa mudança, enxergar que todas essas doenças, essas patologias, essas ansiedades estão ligadas à necessidade de olharmos para nossa alma. Porque muitas vezes, gente, a doença é tratada como algo muito distante do emocional. Às vezes a gente não consegue nem enxergar essa ligação que existe, todo esse emaranhado do nosso corpo físico com o nosso emocional. E precisa chegar a esse ponto extremado de estarmos passando por uma dificuldade muito grande, às vezes uma doença, para que a gente possa perceber as prioridades que nos motivam, que nos ligam à vida verdadeira, porque nós não somos só a vida material. Então é muito importante a gente ter essa visão, que às vezes a gente troca o verdadeiro pelo falso, o que é permanente, o que vai realmente fazer toda a diferença. Então eu penso que essa nova educação está começando. E é preciso essa atenção para o que importa realmente nessa vida. Trocar o verdadeiro pelo falso. Sabe? Ganhar energia em vez de perder. Porque o mais rápido nem sempre está atrelado ao desenvolvimento, mas a satisfação imediata. A gente tem nessa necessidade de satisfazer-nos imediatamente. É coisa do nosso cérebro reptiliano, né? Por exemplo, quando a gente olha para um animal selvagem, né, um leão, todos eles têm esse estado inicial. Eles caçam e depois repousam. Tentam ficar ali repousando o máximo possível, né? Principalmente se a gente pegar o leão como um grande exemplo dessa situação, ele dorme horas ali. É um animal de extrema força, de extrema potência. E tem outros animais que não têm essa relação de descanso.
colocados em extrema exaustão, como os bois, né? Lembra lá no passado, quando eles eram colocados para todos os serviços, né? Hoje não mais, mas eram animais de movimento, de ajuda do homem. Então, se a gente começar a olhar essa tendência que a gente tem a ficar estagnada, essa ociosidade, essa procrastinação que todos nós temos, é muito importante a gente trazer essa elucidação na nossa mente, que quando a gente se esforça verdadeiramente para nos melhorarmos, a gente alcança essa lucidez. Sabe, o esforço não é de carregar pedras, de coisas físicas. O esforço é de nos conhecermos. Até porque, para fazer esse esforço físico, a gente precisa também ter o esforço de querer se conhecer, de entender a nossa capacidade, fazer esse esforço de construir a nossa verdadeira imagem, porque eu vejo muitas pessoas vivendo de uma imagem falsa, né? Vivendo de ilusão. E esse primeiro momento ali onde a criança constrói essa imagem, esse aspecto dela, ela cria na cabecinha dela assim, desse jeito eu vou ser aceita. E aí ela passa uma vida fazendo um enorme esforço para se manter nessa condição que às vezes não é a natureza dela. Esse esforço para a gente desconstruir essa imagem, às vezes é 2, 3 vezes maior para descolar essa máscara, essa falsa liberdade no nosso psiquismo. É um esforço muito grande para que a gente descubra que a gente está repetindo padrões familiares que muitas vezes não é o que vai fazer com que a gente consiga ver o nosso potencial. Às vezes a mudança é tão precisa para a nossa evolução e é tão cômodo a gente ficar ali, né, acomodados àquilo que nos passaram, que nos ensinaram, que a gente vai deixando. E a nossa vida real, a nossa biografia é o que verdadeiramente importa. Quantas vezes a gente constrói bens materiais e é uma pessoa extremamente triste, né? Outras vezes a pessoa faz aí uma faculdade muito bem conceituada, porque os pais o levaram aquilo, mas que não tem nada a ver com a alma. Não consegue visualizar aquilo que realmente vai lhe fazer bem, que vai ser bom para a sua alma, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento evolutivo. Então a gente tem esse condicionamento e a gente precisamos parar para pensar em toda essa dinâmica que nós estamos envolvidos, porque tudo isso é uma programação que nos impede de evoluirmos. É uma programação que fizemos lá na infância e que toma parte, gente, de gerações. A gente vai repetindo sem nos desenvolvermos realmente. Cada um de nós é criados como seres únicos, com potenciais incríveis. E muitas vezes temos proporções muito maiores do que nós imaginamos. Os nossos hábitos, os nossos comportamentos já é um trabalho muito grande para que a gente vá fazendo esse processo. Imagina com outras pessoas, né? Envolvendo outras pessoas, como a família, a sociedade.
é difícil da gente conseguir enxergar essa necessidade de mudança, esse aspecto, né? E daí a gente tem que buscar ainda mais forças internas para que a gente possa mudar as nossas ações externas. E para isso a gente precisa usar uma coisa essencial: a honestidade com a gente mesmo. Porque existe uma cegueira, sabe? A gente não consegue enxergar onde está o problema. A gente não consegue ver o que eu posso mudar em mim para que tudo seja melhor, para que haja realmente um espaço para essa mudança que todos nós precisamos trabalhar arduamente para nos desenvolvermos, para que tenha consistência na nossa vida. E isso não é um trabalho penoso, é um trabalho de comprometimento, um trabalho de autoconhecimento. Então precisamos de comprometimento, de disciplina para olhar e falar: qual o caminho que eu quero seguir? Qual o caminho que eu preciso seguir para ser uma pessoa melhor? Porque esse é o caminho da vida, o caminho evolutivo, o caminho que realmente dá sentido na minha vida, na sua vida e outras vidas que nos envolvem. Então, a gente precisa mesmo se comprometer a seguir esse sentido real da vida. A gente fala muito sobre isso ao longo dos vídeos aí. Eu tomo como base que quando a gente se esforça realmente para nos evoluirmos, para nos desenvolvermos, a gente alcança a felicidade. E isso é genuíno. É do nosso íntimo, né? Esse desenvolvimento vem de cada um de nós. E é preciso saber que cada verdade dessa, é preciso ter uma verdade, é preciso ter uma sinceridade, porque existe uma força instintiva, inconsciente de gerações, né, de estruturas familiares e tudo, que nos puxam, que nos faz querer manter nos velhos padrões, no comodismo. Então é preciso observar, porque um dos maiores, acho que uma das maiores dificuldades assim que nós atravessamos nesse processo de autoconhecimento é esse esforço que nós temos que fazer, principalmente no início, para vencer o nosso inconsciente, porque ele quer sempre nos manter inconscientes, quer manter esse comodismo. Então, é preciso esse esforço, essa disciplina com persistência, com dedicação, com perseverança, para que a gente vá se melhorando dia a dia. Ser pessoas melhores todos os dias é uma ginástica moral, né? Para que a gente possa trazer essas virtudes, para que a gente possa criar uma sólida estrutura dentro de nós para nos fortalecer, para transformar toda inveja, incompetência, vingança, mágoa, todas essas coisas instintivas, né, que são das condições do ser humano, a grande transformação, porque tudo isso está atrelado ao ser humano. E a gente precisa desenvolver a outra parte do grande ser criado por Deus. Criar a parte entendendo que nós somos espíritos em evolução. Nós estamos aqui para isso. E quanto mais a gente demorar a desenvolver o lado
do amor, quanto mais a gente se arrastar com essas animosidades, sabe? Querendo ser mesquinhos, querendo criticar e tudo, mas vai demorar. Então você precisa criar metas, ter processos naturais, ter passos em direção a essa meta, a esse propósito de vida, se estimular a ser uma pessoa melhor a todo tempo. Isso é tão sutil. Isso é todos os dias você ir tirando essa estrutura tão animalesca que a gente traz. Por quê? Porque quando eu me curo, quando eu dou um passo em direção à vida, muitos vão te ver como um exemplo e vão te seguir. E vão dar passos também para a sua melhora. E aí tudo vai desenvolver. A nossa família, o nosso círculo de pessoas, né? Todas as pessoas que têm contato com a gente, o planeta. As coisas podem ser diferentes a partir desse momento, tirando essa parte do nosso amor infantilizado. A criança, ela sempre copia aquilo que nós estamos fazendo. Ela vai lá e repete. E se às vezes ela chega até a perguntar: e aí, papai? E aí, mamãe? Eu saí bem? Eu consegui? Foi legal? Por quê? Porque ela se esforça para que ela esteja nessa coordenação, nesse desenvolvimento, dando satisfação às pessoas que estão ali para educá-las, os pais. E esse é o caminho do autoconhecimento, essa estrutura do desenvolvimento humano, desenvolvimentos que vão propiciar essa consciência humana, desenvolvendo o nosso psiquismo, desenvolvendo o nosso emocional. Isso, gente, não é o outro que vai fazer, somos nós. Todos esses desenvolvimentos, esses processos para desbloquear essas áreas do cérebro que insistem em nos deixar nessa condição animalesca de pessoas mesquinhas, de pessoas que têm comportamentos tão pequenos. Tudo isso só tem um desenvolvimento quando a gente percebe: opa, isso aqui eu preciso mudar, eu preciso transformar. Porque é isso que vai nos auxiliar, vai nos dar um novo caminho. Parar de repetir e começar a colocar na nossa cabeça que o momento agora é de transformação. Quando você vê alguém tendo um comportamento diferente do seu, que você já passou, que não é muito saudável, sabe? É onde você precisa observar esse convite da vida. Perceber o quanto a vida está te chamando para um crescimento. Você sair dessa prisão, esse círculo, né? Esse condicionamento de repetir padrões. Então é um esforço sincero de mudança. E é por isso que eu vim aqui hoje te fazer esse convite, para que a gente possa perceber essa importância e não se esmorecer nesses momentos de tantas dificuldades. Toda nossa mudança é por conta de uma programação feita na nossa infância. E aí a gente precisa parar para reprogramar. O que eu quero ser? O que eu preciso ser para tirar todas essas dificuldades da minha vida, para superar todos esses condicionamentos tão fortes que eu carrego ao longo da minha vida?
Então é preciso honestidade, desempenho, para que a gente possa dar esse passo para frente. Eu espero que você pegue essas dicas para que você dê um passo a mais ao seu autodesenvolvimento, autoconhecimento. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até agora. Te convido a esse caminho de consciência que a gente está fazendo com todos esses vídeos. Deixo aí todos os meus contatos. Me diz aí quais as suas dificuldades. O que você está tentando mudar como regra de vida para ser um ser melhor? Porque a transformação do nosso planeta está acontecendo. Te desejo tudo de bom, bênçãos em sua vida e agradeço, gratidão por estar aqui comigo mais uma vez. Muito obrigada, gente, muitas participações, muitos relatos de vida e a gente é só uma gotinha, mas é um prazer enorme estar aqui e poder te trazer o meu pensar. Fica com Deus. Beijo, tchau!